Olá, já vai chegando, já vai pegando seu caderninho, já vai anotando, pegando seu bloco de notas, porque quem anota tem memória, quem não anota tem lembrança, né? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Você não sabe o que é o primeiro reinado? Quando a gente fala em primeiro reinado, nós estamos falando aí de uma fase específica do Brasil, né? Ou seja, Brasil Império. Você não sabe, nosso Brasil já foi uma colônia, nosso Brasil já foi um império e nosso Brasil é atualmente uma república, né? E dentro dessa república, fase república, nós tivemos cinco principais fases aí. Vou deixar aqui no card para vocês dar uma olhada, porque tem um vídeo especificamente sobre o regime instaurado com a proclamação da República. Vale muito a pena ver, e você que está aí nessa maratona aí de estudos, recomendo que veja. E hoje, sem mais delongas, nós vamos falar aí sobre o primeiro reinado, né? O primeiro reinado ele vai de 1822, ou seja, o que é que marcou 1822 é a proclamação da República, a 1831, ou seja, o primeiro reinado ele dura aí exatamente 9 anos, né? Só lembrando que Dom Pedro I é o primeiro rei que o Brasil teve. Ele e sua família é de origem portuguesa. E a família real, ela resolve voltar para Portugal, né? O Dom Pedro, um tempo depois, ele também resolve abdicar do trono brasileiro e voltar para Portugal. Com isso, ele abdicou do trono em prol ao seu filho, né? Pedro Alcântara, que futuramente seria o Dom Pedro II. Mas para a gente começar a entender um pouco melhor sobre esse primeiro reinado, nós temos que ter em mente que aqui no Brasil, nessa época, nós tínhamos dois grupos, né? Os liberais, que o próprio nome já diz, liberais, que quer uma certa liberdade, busca em prol aí uma certa liberdade. E esses liberais, eles eram o quê? Contra a política de Dom Pedro I, né? Contra aí a monarquia do rei vigente na época. E tinha aí os conservadores, que o próprio nome também já diz, né? Quem é conservador conserva, quem conserva, conserva alguma coisa, né? Ou o quê? O que eles conservavam nessa época? Era a monarquia de Dom Pedro I, né? A política de Dom Pedro, eles eram totalmente aí a favor ao regime político empregado na época, que era a monarquia. E o principal fator histórico dessa época, né, foi aí a Constituição de 1824. Contextualizando, em 1823, durante aí a elaboração da primeira Constituição do Brasil, os políticos aí eles tentaram limitar o poder de Dom Pedro I, né? Ou seja, eles não estavam satisfeitos com a política de Dom Pedro I, com o sistema autoritário. Então, o que eles fizeram? Tentaram aí limitar os poderes do imperador, né? Ou seja, limitar aí o poder de Dom Pedro I. Neste mesmo ano, Dom Pedro ele invade aí essa Assembleia Constituinte, né? E ele fecha aí essa Assembleia Constituinte. O resultado disso aí teve algumas pessoas presas, né? Teve desavenças, claro, e isso ficou conhecido como a Noite da Agonia. Neste mesmo ano, Dom Pedro ele pega e faz o quê? Ele reúne aí 10 pessoas de sua confiança e elabora uma nova Constituição. Uma Constituição aí que é feita aí à sua imagem, né? Aos seus princípios. Aí ele traz aí os mesmos poderes, né? Os três poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário. E além disso, trazia o poder moderador, né? O poder acima de todos, né? Para continuar aí com a sua monarquia. Outro fator é a Guerra da Cisplatina, né? A Guerra da Cisplatina é de 1825 a 1828. 3 aninhos aí só. O que vem a ser a Guerra da Cisplatina? A Guerra da Cisplatina é o conflito, né, nessa província brasileira, que hoje é atual Uruguai, que eles lutavam aí pela independência, né? A Guerra da Cisplatina, ela gera aí muitas mortes, muito gasto para o Império, né, brasileiro, mas o Império ele tem que reconhecer aí a independência da Cisplatina. Terceiro ponto, nós temos aí a Confederação do Equador, que as províncias de Pernambuco, Paraíba, Ceará e também a de Rio Grande do Norte, essas 4 províncias, em 1824, elas formaram aí a Confederação do Equador, que seria o quê? Queriam formar um estado independente, né, autônomo. Ou seja, eles lutaram contra aí o autoritarismo, né, de Dom Pedro I, né, contra o regime do Império de Dom Pedro I, e defendeu a instalação de uma república aqui no Brasil, ao invés do império como era estabelecido na época. Claro, houve conflito, houve morte, mas a confederação ela foi desfeita, mas a insatisfação ela ainda continuava. E Dom Pedro ele ficou dividido, né, entre o trono brasileiro e o trono português, né, enfrentando aí também protestos nas ruas, até dos seus próprios militares, né, estavam aí enfrentando, estavam totalmente insatisfeitos. Dom Pedro ele resolve abdicar do trono, né, em prol do seu filho, futuro também herdeiro, né, a favor dele, que venha a ser futuramente Dom Pedro II.
ele não tem idade ainda, né? Ele tinha apenas 5 anos para poder estar governando. Então, entra aí o período regencial que já era previsto em Constituição, né? Nesse caso, como não tinha a idade para exercer o comando do Império, formou-se aí uma regência, né? Isso tudo previsto já em Constituição. Aí, quando ele completou a maioridade, digamos assim, a maioridade previsto naquela Constituição para que ele pudesse governar, assim ele assumiria. No caso, ele assumiu com 14 anos e dar-se início aí ao segundo reinado. Porém, de 5 anos de idade até os 14, no Brasil nós tivemos outro período, que aconteceu 1000 fitas, 1000 tretas, né, que é o período regencial, né, que já era difícil com Dom Pedro I no poder, ele sendo o imperador. Imagina com uma criança no poder, sendo que não pode governar, e era uma regência formada para que as províncias dessem continuidade aqui ao território. Então, muita coisa aconteceu, foi a parte mais assim cabulosa mesmo, assim, mais conflituosa que teve no período do Império. Isso nós vamos ver agora no próximo vídeo sobre o período regencial, como foi aqui no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Já se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e ative o sininho de notificação para que sempre que eu postar um vídeo aqui você receba aí, beleza? E deixe aqui sua sugestão de vídeo, deixe seu comentário, deixe aí como que foi produtivo para o seu aprendizado, o que foi agregado, e sem mais delongas, até mais.